Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse quarto trimestre de 2021 a revista de jovens da editora CPAD, que traz por tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E a lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título O Retorno Triunfal de Cristo. E o texto do dia está dizendo: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. A síntese está escrito: o retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nesta terra e restaurará as boas coisas que foram perdidas com a queda. Então nós vamos observar através desse estudo que isso em breve vai acontecer e o Senhor vai estar restaurando todas as coisas que se perderam, com a queda do homem lá no Éden. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui 3 objetivos e o primeiro deles é mostrar o que é o retorno triunfal de Cristo. Segundo, explicar o propósito para o retorno triunfal de Cristo. E terceiro, saber que haverá uma intervenção divina plena na história. Então nós vemos aqui na interação que a volta triunfante de Jesus se dará em 2 fases. Nós já falamos isso, nas lições passadas, que a primeira, somente os crentes verão, porque é o arrebatamento da igreja, e a palavra de Deus nos orienta quando diz que o Senhor Jesus virá nas nuvens, ou seja, ele estará nas nuvens, será oculto para toda a humanidade. Então, nesse período da volta de Cristo, conforme ensina muito bem o apóstolo Paulo, os que morreram em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, segundo cálculos já feito aí, demora em torno aí de 18 milésimos de segundo, então é algo muito rápido. E estas pessoas, tanto os que já morreram como os que estiverem vivos, nesse momento de mudança, de transformação, eles irão ao encontro do Senhor nos ares. Então, a terra não vai presenciar isso. Ela vai perceber depois, que grandes coisas aconteceu e muitas pessoas não vão entender nada, mas os que ficarem vão saber, o que aconteceu e com certeza irão explicar para aqueles que não entendem o que realmente aconteceu. Na segunda fase da sua vinda, essa segunda vinda de Cristo, conforme vamos ver aqui na lição, ela será uma vinda visível, a todos. Depois do período da grande tribulação, como falamos na lição passada, quando já não tiver mais nenhuma esperança para o povo de Israel e o anticristo com as nações estiver realmente acreditando piamente que chegou o fim de Israel, que ele vai ser apagado definitivamente do mapa. Então nós vimos que o povo de Israel, aquelas pessoas que estiverem vivas naquela época, nesse período, eles clamarão pelo Senhor, eles pedirão a intervenção do Messias. E aí Jesus virá e intervirá nessa questão, e aí implantará o seu reino sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico que temos hoje está registrado em Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 11 a 16, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, nós estamos falando aqui de quem, irmãos? Do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, melhor dizendo. Aí eu troquei aqui, E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então está falando de quem? Do Verbo. É a palavra, é Cristo. Então, digamos aqui, vamos prosseguir. E seguiam-no o exército
que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome de nosso Deus. Durante a ascensão de Jesus, ou a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, conforme registra Atos, capítulo 1, do verso 9 a 12, os anjos questionaram aos discípulos porque eles olhavam para o céu, e em seguida complementaram e disse: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, advia assim como para o céu vistes rir. Atos capítulo 1, verso 11. Tal ênfase ocorre porque, segundo a profecia de Zacarias, lá no capítulo 14, verso 4, o retorno triunfal de Jesus acontecerá do mesmo modo e no mesmo lugar da sua ascensão. A volta gloriosa de Jesus será um momento decisivo para o mundo, em especial para Israel, que naquele dia terá a restauração prometida. Cristo aparecerá com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Os discípulos queriam saber sobre isso, lá em Atos capítulo 1, verso 6. E os anjos lhes responderam: ainda muitos séculos de sofrimento e humilhação aos judeus se seguirão. Mas quando Jesus voltar com sua igreja, então a justiça divina colocará tudo no seu devido lugar. Então, o que nós entendemos aqui nessa introdução, meus queridos, é que do mesmo local em que Jesus foi levado ao céu, é nesse mesmo local que Jesus vai descer com a sua igreja glorificada para implantar o seu reino na terra, com uma novidade, né? Ou com uma diferença. Qual é a diferença? Na primeira fase dessa segunda vinda, ninguém vai ver. Vai ser um momento que vai acontecer em todas as nações do mundo, né? É um ato secreto, é o arrebatamento da igreja, então é algo muito rápido, ninguém vai perceber. Eu já falei numa lição anterior, em que nesse dia muitas pessoas vão estar trabalhando, né? Como hoje, por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo. Eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, né? Não sei o que vai acontecer até o final do dia. Mas vai ser um dia normal como este, para mim e para você, né? E de repente o Espírito Santo vai deixar essa terra levando com ele todos aqueles que estiverem preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nesse segundo ponto, nessa segunda fase da segunda vinda de Cristo, aí vai ser diferente. Por quê? Porque Jesus virá nas nuvens do céu, só que agora todos os olhos da terra, todos verão essa volta do Senhor Jesus, todos poderão contemplar a volta de Cristo, de qualquer parte do planeta. Não importa se aqui é dia, lá do outro lado é noite, se do outro lado está amanhecendo o dia, se lá do outro lado está anoitecendo. O fato é que quando isso acontecer, todos verão o Senhor Jesus vindo nas nuvens do céu com seu exército e com a sua igreja glorificada. Até mesmo aqueles que o traspassaram, né? Quer dizer, todos o verão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse glorioso dia vai acontecer em breve, para a felicidade de Israel e para a felicidade da igreja do Senhor Jesus, que estará com ele para todo sempre. No primeiro tópico desta lição de hoje, a pergunta é: o que é o retorno triunfal de Cristo? A resposta primeira é a última etapa da volta de Jesus. O apóstolo Paulo afirma que a igreja está aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, conforme registra Tito, no capítulo 2 e verso 13. Há, portanto, a distinção entre os dois eventos, a bem-aventurada esperança, que diz respeito ao arrebatamento, quando o Senhor virá como um ladrão para a sua igreja, conforme está registrado em Mateus 24, versículos de 42 a 44, e a manifestação da glória, que faz alusão à sua volta, quando aparecerá publicamente como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. Então, todo olho verá. Mateus, capítulo 24 e verso 27. Então, na primeira fase, como já dissemos, ninguém vai ver nada. Nessa segunda fase, todo olho verá. E diz ainda as profecias que nesse dia todo joelho se dobrará diante dele.
Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira fase da sua vinda, Jesus virá para levar a sua igreja de forma invisível, conforme está registrado ali em Mateus 25, verso 6, onde temos ali a parábola das 10 virgens. Né? E em um piscar de olhos, conforme registra 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 51 a 52, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os crentes que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 17. Na segunda fase, logo depois da grande tribulação, Jesus virá e todas as tribos da terra se lamentarão e o verão vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Mateus 24, 29 e 30. Nessa ocasião, o Senhor não virá sozinho, mas com míriades, isto é, uma multidão incontável de seus santos, a igreja. Judas, capítulo 1, verso 14, Colossenses, capítulo 3, verso 4, e seus anjos, Apocalipse, capítulo 19, verso 11 e 14. Ele virá como labaredas de fogo para fazer justiça aos santos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 a 9. Então, míriades é uma conta que a gente não consegue decifrar. Míriades e míriades de anjos. Aqui está falando aqui no grego, é mírias, isto é, uma multidão incontável. Já pensou isso? Os céus se abrirão e bilhões e bilhões, vamos falar assim na nossa língua, de anjos, juntamente com a igreja de Cristo glorificada, estarão descendo. Então diz aqui que os povos da terra lamentarão, joelhos se dobrarão diante do Senhor, porque reconhecerão, aleluia, que o Senhor é o Cristo, que foi tantas vezes rejeitado, negado, né, por pessoas que preferiram viver o materialismo, o mundo, e agora vão estar diante desse grande Deus, esse poderoso Rei, que reinará por 1000 anos na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda diz aqui, né, no ponto 2, na questão, o retorno triunfal de Cristo, né, no ponto 2 é falar sobre a volta gloriosa do Senhor. É a volta gloriosa do Senhor. A Bíblia faz questão de frisar que Jesus virá com poder e grande glória. Né? Isto significa esplendor, brilho. Na atualidade, Deus está trabalhando em oculto, conforme está registrado em Isaías 45, verso 15. Todavia, chegará o dia em que ele será revelado ao mundo com toda a sua glória e esplendor. Na segunda fase da vinda de Jesus, muitos argumentos humanistas, ateístas e blasfemos contra o Senhor desaparecerão instantaneamente, pois ante os fatos, ninguém mais duvidará da sua existência. Os homens serão convencidos pelo esplendor da vinda do Filho do Homem. Afinal, todo olho verá sua grande glória e sentirá o impacto constrangedor de sua presença poderosa. Nenhum arrogante conseguirá ficar de pé diante da presença do Senhor, conforme registra Isaías 45, 23 e Romanos capítulo 14, verso 11. É nesse dia, irmão, que os maiores ateus da terra que estiverem vivos nessa época, eles mudarão automaticamente de atitude, de postura, porque eles não ouvirão apenas que Deus existe, mas eles verão que de fato o Senhor existe e que está diante dos seus olhos. E é nesse ponto que muitos dobrarão seus joelhos diante do Senhor e o adorarão. Né? Nesse dia não haverá mais o que nós acabamos de ver aqui, esses problemas, né? Esses argumentos humanistas, né? E que Deus não é um Deus mau, que Deus é um Deus bom, que Deus não vai jamais trazer nenhum mal para as pessoas podem continuar fazendo o que bem entender, porque isso faz parte da vida, e no fim Deus vai perdoar todo mundo e vai salvar todo mundo. Então todo esse tipo de pensamento e blasfemas e o ateísmo, eles vão cair por terra nesse momento, porque eles vão perceber que as coisas não é bem assim da forma como eles estão pensando, ok? E o terceiro ponto, a volta triunfal com a igreja, ela vai acontecer após as bodas do Cordeiro. Então nós já falamos em lição anterior que Jesus retornará juntamente com a igreja para fazer juízo e condenar todos os ímpios, conforme está registrado em Judas, o capítulo 1, versículo 14 e 15.
Tal momento glorioso faz parte da analogia ao casamento judaico, que era composto por 3 fases, cada qual simbolizando uma etapa da aliança de Cristo com a sua igreja, desde o noivado até o momento em que o marido apresenta sua esposa à sociedade, fazendo referência à volta de Cristo com a igreja, conforme está registrado em Colossenses 3 e 4. Esta será uma apresentação triunfal da noiva, a qual estará lindíssima, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, verso 27. Assim como acontece ou acontecia nos casamentos judaicos, nessas 3 fases, essa última fase é a apresentação da esposa à sociedade. Então é por isso que Jesus, ele vai, na sua vinda para implantar o seu reino na terra, ele não vai deixar a sua noiva, a sua esposa, agora esposa lá no céu, mas ele vai trazer ela, porque toda a terra, toda a humanidade vai visualizar, vai ver não somente Cristo e as suas míriades de anjos, mas também vai contemplar a igreja, aqueles que sofreram, que muitas vezes foram perseguidos por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, agora num lugar de destaque com o Senhor. Então, ela vai ser apresentada à sociedade. E aí o Senhor vai trazer a juízo todas as coisas, a começar pelo anticristo, e o próprio Satanás, que vai ser lançado na prisão. E durante esses 1000 anos, o Senhor vai poder reinar com tranquilidade, sem a perturbação do engano e da mentira. Então é o período em que Israel terá esse prazer, esse prazer glorioso de poder ter o Messias como seu rei, e assim todas as nações desfrutar desse período glorioso. No segundo tópico, nós vamos estar falando sobre o propósito para o retorno triunfal. O primeiro é para salvar Israel, porque nós sabemos, segundo o que já lemos anteriormente, que Israel vai estar entrincheirado, cercado de todos os lados e sem escapatória. Humanamente falando, não há mais saída para Israel. E isso é certo não só para Israel, como para o inimigo também, que agora, com aquela sede de vingança, com o ódio diabólico, vai tentar destruir Israel de todas as formas. Então, é nesse momento que o Senhor se apresenta. Então, ele vai se apresentar para salvar Israel. É o momento mais difícil da história do povo hebreu, conforme já tivemos a oportunidade de ver. Em segundo, para destruir os inimigos. Essa guerra do Armagedon, que está registrada em Apocalipse 16 e 16, será intentada para a trindade satânica, e as nações, ela será intentada, ela será iniciada, vamos dizer assim, pela trindade satânica e as nações que seguiram o anticristo. Contudo, Cristo os vencerá pela espada que sai da sua boca. Será uma mortandade nunca vista, e a tal ponto que decorrerão 7 meses para os mortos serem enterrados. Você já imaginou o que é isso, irmão? Vai ter pilhas e pilhas de defunto nas ruas, nos campos, por consequência dessa guerra. Serão 7 meses para se dar conta de enterrar. Então, muitos, no final dos 7 meses, já estão se decompondo já. Mas isso vai acontecer, ok? Conforme está registrado em Ezequiel, capítulo 39, verso 12 e 16. E as aves de rapina terão um grande banquete. Está registrado, Apocalipse, capítulo 19, verso 17 e 21. A longanimidade de Deus chegou ao fim, diante de tantas obras iníquas cometidas. Então, esse é o momento que o Senhor vai trazer, a juízo todas as coisas, e é onde a taça da ira do Senhor será derramada definitivamente sobre todas as nações, trazendo o juízo completo sobre essas nações e exterminando-as, para que finalmente ele possa implantar o seu reino sobre a terra. E no terceiro ponto, para se cumprirem as profecias, conforme o próprio Jesus disse desde o início de seu ministério terreno, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, 18. Deus é fiel e as suas palavras vão se cumprir no tempo certo. Tudo que está escrito, meu amado, minha amada irmã em Cristo, vai se cumprir na íntegra. Nem um jota e nem um tio se omitirá da lei. Nenhuma vírgula será tirada daquilo que está previsto acontecer. Então, como cristão, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como noiva de Cristo, nós precisamos continuar fiel ao Senhor.
fiel à sua palavra, fiel à sua promessa, para que esse dia não venha nos pegar de surpresa. Meu amado, precisamos estar atento, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e você precisa estar atento e preparado para ir ao encontro do Senhor nos ares. O terceiro tópico vem falar sobre uma plena intervenção divina, né? O destino da trindade satânica. Está escrito, né, acerca do homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, conforme registra 2 Tessalonicenses 2:8. Aquele que enganou o mundo inteiro, juntamente com o falso profeta, será destruído completamente e inaugurará o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, verso 20. A encarnação do mal será destruída, seu profeta também, mas Satanás apenas será preso por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2. Depois de algum tempo o inimigo será destruído para sempre, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16 e 20. O Altíssimo sabe o tempo certo para todas as coisas. Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus, através de Jesus Cristo, ele vai fazer todas as coisas conforme está escrito na sua palavra. Ele não vai deixar cair por terra e nem deixar escapar nada do que está escrito. E a besta e o falso profeta serão as pessoas que irão cortar a fita de inauguração, né, do lago, lá do Geena. O diabo vai ser aprisionado por 1000 anos. E ele ainda vai ter a competência, conforme ainda vamos ver aqui para frente, que ele, ainda quando solto, ele ainda vai arregimentar a gente, vai ter cara de pau, coragem para poder ainda querer lutar contra Deus. Então nós vemos aqui, no segundo ponto, o julgamento das nações. Após as catástrofes da grande tribulação e da elevada mortandade da guerra do Armagedon, as nações sobreviventes serão julgadas pelo Senhor, conforme Mateus 25, 31, 34, 41 e 46. É necessário reforçar que aqui o julgamento será de nações e não de indivíduos. Mateus 25, 32. O pastor Antônio Gilberto, na obra Calendário da Profecia, nas páginas 91 e 92, afirma que certamente as nações comparecerão mediante seus representantes. O propósito deste juiz é determinar quais as nações serão poupadas e ingressarão no reino do Filho de Deus. Outras serão desarraigadas e desaparecerão como nações. O mapa do mundo sofrerá, pois muitas alterações, o mapa do mundo sofrerá, pois haverá muitas alterações. Após o julgamento, os que restarem das nações, conforme Zacarias 14,16, ingressarão no reino milenar na terra. A base desse juízo é a maneira como essas nações tratam os irmãos de Jesus, os judeus. Aí nós temos aqui, pede para ler Joel capítulo 3, verso 2 e Mateus 25, 41 e 42. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, 29. Então, nesse período aqui, conforme o comentarista, nós vemos que nem todas as nações da terra farão parte desse novo reino milenar de Cristo. Então algumas vão deixar de existir, né? Elas vão ser extintas ou serão unificadas a outras nações. Tá? Então nós vemos aqui que haverá esse julgamento das nações. E no terceiro ponto, haverá a implantação do reino milenar. Acerca do julgamento das nações, o Senhor segmentou os participantes, nações, em ovelhas à direita e bodes à esquerda. Lá em Mateus capítulo 25, 34, Jesus não fala das mansões celestiais, mas do reino do céu que se iniciaria sobre a terra, o milênio. Na ocasião, em Cristo, serão congregadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, conforme registra Paulo, escrevendo aos Éfesos, capítulo 1 e verso 10. Como diz o hino número 3 da harpa cristã, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. A volta de Jesus em glória estabelecerá uma plena intervenção divina neste mundo e nada mais será como antes. Essa última frase aqui me fez lembrar de uma frase que até hoje ainda a gente ouve, né, através da mídia, que o mundo pós-pandemia não seria mais o mesmo que foi antes da pandemia. Né? Então, a partir da pandemia, muitas coisas mudaram no planeta Terra.
né? E isso talvez perdure por muitos anos, ou talvez até, quem sabe, para sempre, né? A questão do distanciamento social, uso de máscara, isso se tornou uma prática, né, em todos os países do mundo, né? Então, as pessoas diziam, como será o mundo pós-pandemia? E algumas pessoas adiantavam e respondiam, o mundo não será mais o mesmo após a pandemia. Quer dizer, muitas coisas mudaram. Nos mostra aqui, através da lição de hoje, que após a vinda de Jesus, após o julgamento das nações, o mundo não será mais o mesmo, né? Muitas coisas serão diferentes do que foi desde o início da história até a volta de Jesus ou a implantação do seu reino na terra. Ok, meus queridos irmãos? E assim nós chegamos à conclusão desta lição, entendendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas e nada foge dos seus olhos e do seu controle. A volta gloriosa do Senhor encerrará a história da humanidade neste mundo. Como as Sagradas Escrituras afirmam, o Senhor já preparou o seu tribunal para julgar as nações e o mundo. Jesus julgará os povos com retidão e todos os ímpios serão lançados no inferno. Porém, como o filho pródigo que estava perdido, Israel será achado e plenamente restaurado. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te desperte cada dia mais, que o Senhor, através do Espírito Santo, venha te fazer compreender muito mais profundamente todo esse conteúdo que lemos aqui, para que você possa estar preparado e aguardando esse glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. A você que tem nos acompanhado, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vamos aumentar esse número de inscritos, vamos aumentar esta família, porque o nosso objetivo aqui, como sempre tenho dito, é trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna. Não estamos aqui para encher linguiça. A prova está aqui. Nós comentamos a lição e colocamos aqui, à luz da palavra de Deus, tudo aquilo que nós entendemos que é o certo, para que possamos crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Então, nosso objetivo aqui é ensinar, é trazer um ensino sistemático da palavra de Deus, para que você possa entender qual é a sua responsabilidade no contexto da história mundial e aonde você pretende estar quando Jesus voltar, ok? A você que já é inscrito no canal, compartilhe esses vídeos com seus familiares, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, enfim, vamos divulgar para que essas pessoas também sejam despertadas. Não esqueçam de dar o seu like. Eu já tenho dito aqui que esse like é importante, não para mim, né? Mas para o YouTube, que faz a divulgação desses vídeos. Quanto mais pessoas se manifestam, quanto mais pessoas dão um ok, isso para eles lá no YouTube, é que você está gostando e por isso você está dando o seu joinha lá. E aí com isso eles vão, né, divulgando mais, espalhando mais esse conteúdo para outras pessoas. E de repente, irmão, nós estamos alcançando aí milhares de pessoas no mundo afora. E esse é o nosso objetivo. Quanto mais pessoas tiver possibilidade de estar ouvindo e vendo esses vídeos, né, eles vão estar, de uma certa forma, sendo edificados na palavra de Deus. E o nosso desejo é esse, é despertar um povo para que não venhamos ser apanhados de surpresa na volta de Jesus. Portanto, nos ajude, né, na divulgação desse trabalho, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação e junto nós vamos estar servindo ao Senhor e glorificando o seu nome, nos preparando para o grande dia que está por chegar. Fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima boa oportunidade, se Ele assim nos permitir.